Quem conta um conto aumenta um ponto, né? Bom, boa noite. Depois quem quiser acompanhar esse evangelho, a gente vai colocar no canal Transmutação Renata. Aí ou coloca lá o nome no YouTube se quiser ver, ou então só aqui é o QR Code. Tanto tem aqui quanto tem no painel lá embaixo, na entrada, tá? Eu estava ouvindo ali no começo e aí teve uma pessoa que fez essa declaração: olha, é porque a gente que é bom, né? Aí é enganada. E eu ficava, sabe, isso lateja na minha mente, principalmente depois que eu tenho trabalhado essa jornada em que não tem fim, a jornada de você estar num aprendizado constante. Não existe aprendiz, existe eu estou aprendendo. E isso é muito forte quando você começa a estudar, principalmente a experiência, força e esperança partilhada nos anônimos, que começa em Alcoólicos Anônimos, mas tem Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos, que é problema com emoções, Codependentes Anônimos, Comedores Compulsivos Anônimos. São mais de 400 irmandades. Então a gente escutando aquilo e se observando, porque ninguém pode dizer que alguém é alguma coisa, mas é você que tem que dar o passo, né? O primeiro passo de Anônimos é sair da negação e reconhecer a impotência frente a alguma dessas adicções. No meu caso, quando eu comecei esse caminho, que é uma espécie de uma jornada de autoconhecimento, de aprendizado constante, era impressionante. Quanto mais eu lia sobre Anônimos, quanto mais eu escutava, quanto mais eu falava, mais eu via que aquilo tinha em mim. Então eu fui encontrando em mim o comedor compulsivo, o neurótico e tal. Quer dizer, quantas coisas. E quando eu fui ler o livro base de Alcoólicos Anônimos, falava, né, que Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool nem contra quem bebe, mas é contra o egoísmo e contra o egocentrismo. Aí entendi. Inclusive eu estou lendo agora um livro chamado Mulheres que Amam Demais, que gerou uma irmandade anônima chamada MADA, Mulheres que Amam Demais Anônimo. Muito interessante que ali não era mulher, certo? Ali é mulher e homem, mas é uma terapeuta, né, que trabalhava muito com mulheres e tal, então ela faz com mulheres que amam demais. Então, como o problema é o egoísmo, o egocentrismo, eu até passei para cá, que é inspirado, acho que eu vejo muita coisa eu não estou muito espantado com o livro Mulheres que Amam Demais, porque é tipo aquele que eu passei para vocês aqui, que ela até tem os PDFs, para quem tiver interesse. Depois, se quiser, eu mando Mulheres que Amam Demais também. Eu passei o Adictos a Romance, o Adictos ao Amor, entre aspas, né? Que aí até a gente falou aqui sobre a pessoa que é adicta à rejeição. Entende? Então o padrão é complicado. Eu vejo esses terapeutas assim: trate as pessoas bem. Sim, mas se é uma pessoa que é adicta à rejeição, se você for bom demais, aquela pessoa faz é abusar. Então, ao invés de ser uma manutenção de relacionamento, é a destruição. É por isso, né? E a gente começa a entender o que é adicção, né? Porque você primeiro tem que dar o primeiro passo, enxergar suas próprias imperfeições. Então é sutil, é muito comum uma sociedade em que há muito individualismo, muito no sentido principal aí, no problema, né? Porque se fosse o individualismo, talvez não fosse tão ruim. Você cuidar de você não é ruim, não. O problema é o egoísmo, o egocentrismo. Aí tem a ver, e a gente já falou em outros evangelhos sobre isso, com você, por ter uma baixa autoestima. Tem até o buscador de baixa, né, de autoestima, não. A pessoa que não se ama, ela não é capaz de amar e nem de sentir amor de ninguém. E aqui ele diz: olha, se você der do que você tem, você vai ser feliz. Mas se você é doente, se você não se ama, se você não... que você vai dar o que você tem? O que você tem é falta de amor. Como a pessoa que tem baixa autoestima, ela, ao invés de se amar e se enxergar junto com o Criador, como um ser único que interage com os outros, ela é alguém que vive se comparando com os outros. Então, o egoísmo, ele é nisso. Ao invés de você tentar ser melhor do que você mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém, você vive querendo ser melhor do que os outros.
Então o choque que leva às adicções, que ficam conhecidas aí como começando pelo AA, é quando você não consegue. Porque sempre você vai encontrar alguém que você acha que é a mais. É lógico, porque você não se ama. Então você se torna cruel quando você acha que está por cima, né? E depressivo, cruel também, conseguir com os outros quando você acha que está por baixo, porque você não consegue reverter. É daí que eles criaram os passos. O primeiro passo é sair da negação e reconhecer a impotência que tem frente a determinada adicção. O segundo é crer na existência de um poder superior. Para alguns, como eles sabem que tem gente alcoólatra que não crê em Deus de jeito nenhum, então eles chamam de poder superior, nem que seja o grupo, alguma coisa que não seja você. O terceiro passo é entrego minha vida e minhas vontades nas mãos desse poder superior. Então a partir daí a pessoa faz um inventário, vai conhecendo, encontrando as falhas, o que aquilo levou. Então, quanto mais você vai aprofundando nesse caminho de 12 passos, mais você vai vendo as imperfeições que você tem, porque você vai se dispondo a enxergar e a dar os passos, principalmente o primeiro, que é sair da negação. Então, quando você junta esse coquetel aí, é fantástico. Porque você olha para o Evangelho e uma pessoa diz assim, bom mestre, e Jesus olha na hora e diz, bom é Deus. Então é esquisito, né? Assim, olha, porque a gente é bom, aí a gente fica assim cansado de ser bom, de ser besta. Mas Jesus, que era Jesus, disse, bom era Deus. Qual é o patamar que você está? Fantástico. Humildade não tem a ver com nada celestial. Humus é terra, é você ter os pés no chão, é ser realista. Então a gente começou aqui do evangelho passado. Se você bota o pé no chão, você vê que você não é Deus. Ponto. E outra, as coisas têm uma ordem. Então tem um Deus. Ponto. Pé no chão, ó. Então eu não, quando eu vou mexendo no concreto, que é essa imagem que eu vendo para vocês, que eu fui achando me sobressair na vida com isso, eu tô cheio de coisas ali que eu não quis ver, que eu fui passando por cima. É isso que o Drummond dizia, né? No meio do caminho tem uma pedra. Tem uma pedra no meio do caminho. Eu tô cheio de pedras, só que eu passei o cimentinho, juntei uma com a outra e ficou bem bonitinho. Só isso. Mas elas estão lá. Quando eu vou enxergando, eu não posso chegar para você, não é humildade, é realidade. Ou humildade nesse sentido, né? Porque a pessoa pensa que humildade é uma coisa, você é tão humilde. Ela é pé no chão. Duro. É duro. Hoje eu fui falar com uma pessoa, né? Eu até passei o recado para o Carlinhos, né? Um jovem que faleceu. Problema de alcoolismo, drogadição, e as pessoas, eu fui para a missa de 7º dia e as pessoas, ele era tão feliz, ele era tão maduro. É mentira, é um drogadicto, e no espiritismo não diz, é suicida. É duro, Renato, é duro, né? É duro. Por que é duro? Porque a pessoa primeiro tem que, lembra quem vê o nosso lar? Entender, olha, eu sou suicida. E a minha morte foi uma permissão, provavelmente de Deus, uma libertação. Porque uma pessoa que para estar alegre, para ser maduro, tem que estar sob o uso de alguma substância, ela não está vivendo, ela está fugindo da vida. Mas as pessoas gostam desse lereado, sabe? Chega, ai, que feliz! Oh, mas se fosse feliz, precisava estar tomando doses cavalares de álcool com droga? Buscando sexo distorcido, relacionamento distorcido, internações constantes. Isso é mentira. Isso é humildade, é ser o pé no chão. Então a pessoa tem que entender o seguinte: essa pessoa bloqueou-se de uma forma que no mundo que é uma escola, aquela pessoa não tinha capacidade de aprender, porque na hora que Deus mandava qualquer dor, ela buscava o alívio da droga.
talvez, quando Deus, de toda forma que tentou chegar àquela pessoa para ela abrir a mente, via que ela mais fechava. Como quem diz, já sabe de tudo. Quem já sabe de tudo está bom de morrer. Não tem mais o que aprender. Aqui é uma escola. Então é muita gente, aí a pessoa passa aquele pano. Aí não quer enxergar que a grande questão é a reforma íntima. Que para a gente melhorar, a gente tem que enxergar onde é que estão os nossos próprios erros e defeitos. Para a gente consertar. Claro. Ah, não vou falar não, porque você Não, é fato. Vocês estão passando pano. Aí quando passa o pano, sabe qual é a cabeça da mãe? Provavelmente é assim: o que eu podia fazer? O que eu podia fazer? Poxa, não vive e deixa viver. Quando eu tenho uma pessoa adulta, com discernimento, eu não posso mudar a tua cabeça. A escolha livre, arbítrio, você tem que querer se você não quis. Tem um plano superior, tem uma ordem. Não é culpa de ninguém. Espírita não procura culpa. Ele procura ver a responsabilidade e assume. O que eu posso fazer? Vou fazer. Então, tá vendo essa questão? Bom, né? Bom é Deus. Veja os seus próprios defeitos e procure corrigir. E isso é a dinâmica da vida, é o desafio da vida. É o que faz a vida ser gostosa, é ter o que fazer. É um objetivo infinito. Não importa se essa aqui é avó, se aquela é filha, se a outra é neta. Não, nós somos espíritos que estamos aprendendo. Para sempre. Dizer isso, a pessoa acha que você está criticando, que você está atacando, porque você diz que o problema é aquele. Não. Humildade, reconhecendo. Reconhecendo. Por quê? Porque é assim, ó, quando você acha que está curado, você cai. Porque dizem essas experiências, força e esperança, que as dessas doenças do ego, elas são incuráveis. Mas tem recuperação. Por isso que eles dizem, uma dica tem recuperação. Em recuperação você fica show, melhor do que talvez nunca foi. Mas em negação, você é uma bomba. E as pessoas estão tão acostumadas com a fantasia, que elas preferem o pano, preferem as pedras passado o cimentinho para ficar liso, entendeu? Aí se assustam quando alguém diz que tem problemas com droga, com álcool, com não sei o que, mas se está em recuperação, show. Se todo mundo tivesse recuperação, ótimo. Eu tenho muito mais receio de alguém que não tem problema. Agora uma pessoa que diz, eu tenho problema, se cuida. Eu tenho mais receio de um idoso que ele diz assim, com 80 e tantos anos, ele vai se trepar numa árvore de 10 metros de altura para cortar, porque ele diz que é homem, do que um idoso que diz assim, olha, eu fiz tudo isso, mas hoje eu não posso. E hoje eu leio, eu faço outras coisas, minha vida é muito ativa. Talvez eu consiga retornos muito maiores do que quando eu cortava a árvore. Mas cortar a árvore eu não posso. Não é show de bola, né, cara? Isso eu não posso. Lá na igreja batista eles falam de botar cercas, né? Bote cercas na sua vida. É isso aqui eu não posso, que é o meu limite. Isso que eu não posso, isso que eu não posso. Mas a gente quer ser tanto Deus que a gente detesta dizer que não pode fazer alguma coisa. É você! Eu não posso. Rapaz, eu não posso. Mas eu preciso te dizer que eu não posso? Não, eu posso te dar uma desculpa. Digo, não, hoje eu estou doente. Não, hoje eu estou tomando um remédio, entendeu? Mas eu tenho que ser sincero, é comigo e com Deus e dizer, Senhor, eu não posso. O problema é que a gente de tanto mentir para os outros, quem falava isso era o Machado de Assis, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? A gente começa a mentir tanto para os outros que a vida vira uma coxa de retalho. E chega um momento em que a gente já começa a acreditar nas próprias mentiras que a gente contou. Então, poxa,
a pessoa chega e diz, olha, você tem problema com droga, o cara está usando droga, você diz, olha, evite, você não está bem na sua recuperação, evite pessoas, ambientes e situações. Ai, mas ele é meu pai, está usando droga? Eu não posso. Papai, tchau. Pai, eu não vou aí porque você está usando droga. Não. Pai, hoje eu estou ocupado, hoje eu não sei o que, não vai. Porque você tem que dizer para você. E ele que faça o que ele quiser. Agora, você sabe do seu limite? Então, o limite é uma coisa fascinante. E vez por outra, olhar para si, conversar com Deus e dizer, Senhor, isso aqui eu não entendo, me ajuda. Isso é pé no chão, é humildade. Porque realmente, a maioria das coisas a gente não pode, ou pode. Mas na cabeça da gente, a gente pode tudo. É mentira. É mentira. É auto-ilusão. Então, essa primeira reflexão de evangelho, né, ó, tá vendo? Porque, como é um título geral, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. De novo, egoísmo é egocentrismo. E você ter a sua constituição individual, o seu autocuidado. Se você se cuida, se você se ama, você tem capacidade de amar e receber amor. E você vai dar o que você tem, que é bom. Agora, quando você não se ama, você fica olhando para os outros e se comparando. Aí é que é a questão. É por isso que você quer que a mão direita veja o que a esquerda faz. Então, é muito diferente você se cuidar e se amar de você ser egoísta. Começa por aí, ó. Aí a segunda parte, a beneficência. Bom, ele fala, né? Dê o que você, né, ame como você gostaria. Sim, você sabe se você se ama. Mulheres, né? Desse mulher que ama demais. Homens. Que o centro da discussão era assim, ela percebeu com o tratamento. E mulheres que eram muito, entre aspas, boazinhas, besta, dava o que tinha, não sei o que. Ali era o seguinte, a maioria dos casos que ela vai contando, se não todos os casos, eram pessoas que vinham de famílias disfuncionais, ou pai ou mãe alcoólatra, porque alcoolismo tem a ver com ego, e cada um se comparando com os outros e buscando uma vida, querendo ser mais bonita para os outros, e os filhos correndo atrás, os filhos se sentindo rejeitados, e lutando por um pingo de amor dos pais. Seja alcoólatra, é outro que foge pelo trabalho, tem gente que foge por exercício. Diz que o Elon Musk tem mais de 20 filhos. Quanto tempo será que ele tem para cada um? O filho quer atenção. E aí, quando ele não tem, ele arranja uma saída. Qual era a saída? Entenda, ao invés dele sentir um prazer tranquilo, ele vive procurando arranjar uma artimanha. Ele sente 99% do tempo rejeição, ou ele ou ela, atrás desse pai ou dessa mãe, ou desses dois que vivem pensando só neles. Seja jogando, seja esporte, seja bebendo, seja usando droga, seja namorando, não é assim não? E aquelas crianças correndo atrás. 99% do tempo se sente rejeitada. E quando consegue um momento de atenção, às vezes doente que está com febre, alguém se obriga a ir lá ficar olhando a febre, ou porque deu trabalho na escola e foi chamado lá, ele sente aquela atenção em 1% do tempo. Mas aquele 1% ele é super intenso, porque quem não tem, um pouquinho que tem, né, assim já passaram fome, ou tiveram com fome, aquele pouco é muito. Então, ao invés da pessoa viver uma sensação de um amor tranquilo, aquela pessoa vive atrás de picos de emoção. 99% dedicada em uma conquista para ter um momento de prazer e um amor ardente, uma loucura. Sabendo que depois aquilo ali, aquela pessoa inacessível vai sair. Aí ela vai passar mais 99% correndo atrás, esperando aquela dose de dopamina altíssima de um momento. Não sabe querer ter uma relação sexual saudável. Ela quer tem que ser aquele pico intenso
como se aquilo fosse existir a vida inteira, mas ela não vive para a vida inteira, ela vive para ter momentos. Então o espírito de adicção é altíssimo. São pessoas que ela identificou. Se a pessoa for bem boazinha, ela não gosta. Entendeu? Por que ela não gosta? Porque ela aprendeu, se acostumou e adoeceu sem perceber que está doente. Ficou escrava de rejeição. Ela gosta de quem a rejeita. Antigamente eu escutava isso, eu pensava que era besteira, mas eu acho que todo mundo chegou a escutar pessoas, alguém dizer isso, eu já disse, né? Ah, aquela mulher, ela é muito besta, eu gosto não, eu gosto assim daquela coisa mais apimentada, um relacionamento mais de uma pessoa mais difícil, um garoto problema, uma garota problema. Quem já viu gente falar assim? Assim, rapaz, se for legalzinho, não tem graça. Aí você pensa que é massa aquela pessoa, mas não é, você tá doente. E você precisava se tratar. Você não se ama e acha que vai achar o amor em outra pessoa. E na verdade você não está procurando amor, você está procurando essa picada de droga aí, que é esse pequeno momento. Sabe? Tá vendo? Como é que você vai dizer? Aí a mulher dessa provavelmente vai dizer que ela é besta, que é o outro que se aproveita, mas ela vive desse 1% de tesão e 99% correndo atrás. Se não for assim, ela não quer. Ela é doente. Mas vai dizer para uma pessoa que ela é doente. Aí, como diz lá no Dependente de Amor e Sexo Anônimos, né? Ela pega o bonde, ela sai do relacionamento. Nada melhor do que esquecer do que arrumar outro. Porque ela vai levar um tempão para convencer família, para conquistar, mostrar quem ela é. E bebê. Na hora que ela tiver estabilidade, ela deixa. Mas o doente é o outro. Ela é boa. Tá percebendo? Que tipo de amor alguém que não se ama é capaz de dar? Tá ajudando ou tá dificultando? Já tinham refletido sobre isso? Tem lógica? Eu acho que tem absoluta lógica. Mas são coisas que estão tão arraigadas dentro da gente, como eu disse, as pedras estão tão bem acimentadas, né? Assim, o concreto, quando a gente passa assim uma colherzinha de cima e seca, fica bonitinho, né? A gente está tão bonitinho. E vai dizer que a gente é bom ou besta, e o outro é que se aproveita. Quando a gente só sabe se alimentar daquilo. O pessoal que tem mais idade aqui, antigamente era muito comum, né? Você chegava assim para uma pessoa e dizia assim: olha, feijão com uma peça de torresmo, assim, a pessoa comia, né? Você vai comer gordura, né? Comia era puro. Com farinha. A pessoa dizia o quê? Mas eu gosto daquilo. Você não sabe o que é outro tipo de alimento. Você só comeu lixo. Aprendeu a comer aquilo. Nos momentos de dor, de tudo, uma satisfação, tem alguma coisa para comer, você se acostuma e começa a achar que só presta aquilo e até rejeita outra coisa. De novo, você não enxerga que você está totalmente doente. Tá vendo? Isso leva a gente a deixar de querer aprender. Ao invés de a gente ser jovem, querendo sempre aprender e estar aprendendo, a gente fica velho. Por quê? Porque o pensamento endurece. Não, já sei o que eu quero. Aprender o quê? Não, já estou velho. Não, estou velho para isso. Como uma época eu fui jovem para certas coisas. Teve um tempo que você foi jovem para ter atividade sexual? Não. E você não queria? Não era tempo. Então vai ser assim, sempre é assim. Nunca você vai fazer tudo o que você quer no tempo que você quer. É da vida. Então tinha coisa, não é assim que a gente pensa assim: o jovem é cheio de limite e não gosta e briga, mas não tem poder. Aí o idoso, a depender do nível de condição e de discernimento que ele tem, ele acha que ele pode tudo, e se chateia porque ele não pode. Mas é a mesma coisa, nós nunca podemos tudo toda a vida, nem nunca poderemos. De novo, porque nós não somos Deus. Tá vendo? É bem simples a conversa. Então todo dia eu tenho que parar e dizer: ó Senhor,
Eu não sei, eu não entendo, isso aqui me ajuda. Talvez é o melhor senso abrir a mente, ter uma mente aberta para conhecer as pessoas, para conhecer as coisas. Tentar estar aprendendo e nunca achar que já aprendeu, já sei. Não, tem coisas que eu sei um pouquinho assim, né? Só por hoje. Tem coisas que eu não sei. Porque é sempre assim, o que eu sei, na verdade, é esquisito isso. Porque é como a foto e o filme, né? O filme é um monte de retrato andando bem rápido. Na foto, alguma coisa parece que eu sei. Quando o filme começa a rodar, eu não sei de nada. Não é assim? Tá vendo que as coisas mudam. É o que o Camões dizia. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o amor, muda a confiança. No final de tudo, tudo é mudança. Então, como é que eu posso dizer que eu sei, né? Não sei. Agora, tem coisas que mesmo no momento eu não entendo nada. Como eu disse, explica aí como é que resolve o conflito Israel e Palestina. Não resolve. E antes desse conflito, desde essa questão aí de Moisés, de José, do Egito, não resolve. Na minha compreensão limitada. Mas Deus sabe. Eu não. Por mais que você escute, não tem uma resposta. Poxa, eu não gosto de envelhecer. Por mais que eu não goste, eu não tenho a resposta. Eu não queria morrer, deixar as pessoas que eu gosto. Olha, na hora que eu passei a vida brigando, lutando, na hora que eu consegui uma certa harmonia em casa, eu adoeci muito. Não queria. Não tem explicação. Então, o espírito, às vezes, a depender do nível, ele fica vaidoso. Por quê? Porque ele acha que vai saber tudo. Meu Deus. Não, isso aqui é porque tem que dar esse passo aqui. Não, isso aqui é desse jeito. Peraí, menino. Dá para dar um passinho de dizer de um monte de coisa que você não sabe e um monte de coisa que você está usando como um dogma que não é nada científico, nada racional, e você está indo só porque todo mundo vai, porque você leu. Se quem bota no papel, bota o que quiser, meu filho. E se uma pessoa que é encarnada é um espírito encarnado mente, um espírito desencarnado também sabe mentir, e bem. A pessoa acha, não, que eu leio, eu sei. Não necessariamente. É por isso que eu trabalho muito, eu tenho dito essa questão da meditação, né? Constante, de você se olhar. Essa aí não tem quem te engane, entende? Se você quiser ver quem você é, não tem errada. Uma hora você descobre, não é a primeira vez. Você vai ver que é uma coisa, com o tempo você vai dizer, rapaz, eu pensava, mas tinha uma coisa por trás, tinha outra, e é fantástico. Mas a gente precisa fazer isso. Eu acho que a primeira benevolência a ser praticada é essa. Eu adoro essa camisa. Sabe por quê? Porque ela tem o quê? A carga nunca completa. É 90%, não é 100%. Porque a gente quer ser 100%. Por que a gente criou fases e, né, medalhas, troféus? Cheguei lá. Não existe isso. Deus é o Deus que nos desconforta. Tá, vamos ler agora. Parece que a gente não está falando do Evangelho. Vamos ler de novo, o mesmo trechinho. A benevolência, meus amigos, vos dará nesse mundo as mais puras e mais doces alegrias, as alegrias do coração, que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Primeira benevolência, você aprender a amar a você. Amar a Deus. E aí você vai conseguir amar ao próximo. Cuidar-se, amar-se como um filho amado de Deus. Você se cuida, você se ama, você se ajeita todo dia, para sempre sem fim, amém? Não! Então, onde tiver o não, vai ajeitando. Se você estiver ajeitando, é uma alegria a sua vida, porque ela não tem tédio. Tem tédio?
Primeiro, você não tem tempo. Eu não estou mais assinando streaming porque eu não tenho tempo de assistir. Meu dia voa. Basta você começar a se dedicar a cuidar de você. Isso aí vai fazer você desprezar os outros de forma nenhuma, porque a primeira coisa que você sente é necessidade de estar com os outros. Ou não? É muito bom se amar. Não é? Amar, sentir, conviver. Nós somos seres gregários, é isso que nós gostamos de nos agregar, nos juntar. Quando a gente está se isolando, de novo, é egoísmo, é egocentrismo. Ou é porque você chegou num canto e se acha menor, ou porque você se acha mais do que os outros. Aí você não se mistura. Quando você está bem, você quer conversar com alguém. Eu estou com medo do que você está falando aí, que eu não esteja sendo uma besta. Não sei o quê. Que eu não esteja sendo uma besta. Por quê? Aí você vai refletir sobre isso. Isso é fantástico. Essa reflexão, né, quando a pessoa diz eu sou isso, eu sou aquilo, é muito importante. Eu não posso dizer o que a pessoa é, mas se você coloca essa provocação para você, de novo, você vai começar se achando besta. Depois talvez você comece a ver que não é. Talvez você já veja que tem outras questões. Quer dizer, quando você se abre para se ver, as questões vão aparecendo, mas não aparecem de uma vez. Por isso que é a importância de você continuar o ciclo de estar se observando e se entendendo. Conversando consigo, conversando com Deus. Tá? Então é aí que se abre. Houve coisas nas partilhas dos grupos de anônimos, né? Muito bom aquele grupo de codependentes anônimos, de neuróticos, parte de emoções, neuróticos anônimos. Toda terça-feira tem um grupo lá aberto, gratuito, ali por trás da igreja São Gerardo. 7 às 9, o CODA é sábado e quarta lá também, né? O AA é segunda e quinta, quer dizer, no mesmo salão funciona estudo dias diferentes. Você vai ouvindo as partilhas, são que ele chama terapia de espelho, você vai se vendo. Então, aí você fala, ele diz, o remédio entra pelo ouvido e a doença sai pela boca. Você diz uma coisa, depois você pensa, não sou aquilo não. Você diz que era, depois você vai identificando mais e mais e mais. Aí quando você vai vendo, é como que aquelas pedras do concreto, como eu disse, é como se fossem assim, tumores de pus, sabe? Eles, uma vez por outra, você sente assim como se uma coisa estourasse em você. Mas não dói, alivia. Estoura. Você, imagina, ao invés de pedra no concreto, fosse assim um monte de nódulo de pus. Aí você ali, quando você vai falando ou vai ouvindo, aí você é revelador. Você sente a alegria, puf, aquilo explodiu dentro de ti. Valha, mulher, eu era adicta à rejeição. Nunca pensei. Olha. Aí começa, a doença vai saindo, aí começa a ver, por isso que meus relacionamentos não davam certo. Por isso. Aí começa a se relacionar com você, aí aquilo ali vai saindo, vai mudando, sabe? Fantástico. Mas tem que haver essa provocação. Tem que haver. Tá vendo? A primeira benevolência, eu só posso dar o que eu tenho. Se o que você tem nem você sabe, ou você não quer ver, qual é o pior cego? Ou cega. Aqui não quer ver. Então como é que você pode dar? Mas, em outras palavras, a gente tem que fazer um autoconhecimento da gente. A vida inteira. Me fascina quando eu vejo pessoas que têm uma idade que é mais avançada que a minha nessa encarnação, fazendo certas inferências assim no sentido de se abrir. Eu não percebia, eu não sabia, quando eu fui assistir uns documentários na época da pandemia sobre idadismo, velhofobia. Eu percebi que eu tinha, que praticamente todo mundo tem, só que aí eu comecei a desconstruir, tá vendo? A partir do momento que eu vejo, eu começo a desconstruir.
aquilo começa a mudar. Mas quando a gente diz que não tem, assim, a gente não tem preconceito? Não, não tem, não tem nada, porque não, isso não vem de mim. E a gente está toda hora se comparando com os outros, ao invés de querer ser bom. De novo, não é ser, é no sentido de estar se aprimorando. E eu estava até colocando outro dia, eu estava num evento, eu me impressionei, né? Chegou um homem bem firme, eu conheci lá na Bahia agora, quando eu estava lá, 69 anos, e a esposa 54. E eles, um casal assim, bonito, e ele falando, dizendo para o outro, que é da idade dele, que está assim, sabe, assim, bem, se mole, rapaz, que tu não vai para academia comigo 5 horas da manhã, que nós temos um bocado de gente do nosso top. Não, eu vou dormir, eu acordo 9, 10 horas. Rapaz, e vendo o outro só se encolhendo e olhando pro telefonezinho. Aí eu disse, rapaz, me conta a tua história, que legal. Ele disse, não, essa aqui é o seguinte, nós somos namorinhos há 15 anos. É mesmo, como é isso? Não, eu era casado, tive filhos, né? Minha esposa morreu de câncer. Aí eu conheci essa moça que é do outro estado, praticamente 10, sei lá quantos anos mais nova do que ele. E ela era separada, já era avó, com 50 e poucos anos, ela tinha casado com 16. Então me vendo, ele disse, ai não, a gente é namorado, não mora junto, mas assim, ela passa a semana, eu passo a semana na casa dela, ela passa o fim de semana lá em casa e não sei o que, nós estamos levando essa vida. Eu fiquei olhando, olha aí, ó, um que está ali se entregando só o celular e olhando para baixo, e o outro a mente aberta. Ana Júlia, Hugo, Rafael e Claudio. A nível físico, aí eu fui olhar o Siri Prabhupudam. Ele tinha se formado na Índia, ele tinha casado, ele tinha filhos, ele tinha neto. Com 69 anos, ele era da religião hindu. Ele resolveu, por orientação do guru dele, ele disse que tinha uma missão, que era levar o Hare Krishna para o Ocidente. Todo mundo deve ter ouvido a palavra Hare Krishna, só sabe o cara dele. Ele, com 69 anos, falou com a esposa dele, disse, eu vou embora para os Estados Unidos, só com a roupinha no corpo, uns livrinhos, um básico, e a mulher e o povo tentando dissuadir, rapaz, tu tá velho, tu é doido, não sei o que, eu vou, minha missão é 69 anos. Foi bater lá, enfim, as coisas de Deus. Sozinho. Montou. A coisa se desenvolveu. Dos 69 anos até o dia que ele morreu, em torno de 14 anos depois, ele tinha dado 14 voltas ao mundo, fazendo palestra. Tinha mais de 1 milhão de seguidores. Até o George Harrison dos Beatles fez uma música, né, que My Sweet Lord, por ele. E como é que tem gente que tem 15, 20, 30, 40, acha que a vida já acabou? Mas será que se ele não tivesse praticado a benevolência, olha, com ele e com o contexto, ó, tá vendo? Ele tinha um compromisso que ele achava que era para ele, que ele firmava com Deus e que ia servir aos outros. Ele foi fazer. E tá aí, ó. Gigante, né, o movimento. Traduziu muitos livros. Andou o mundo inteiro, deu a volta ao mundo 14 vezes. Depois dos 69. Mas de novo, será que é a questão da idade ou é a mente fechada e a mente aberta? Porque a maioria das pessoas está com raiva porque não consegue mais ter a virilidade que tinha quando tinha 20. Porque não tem a beleza de 20. Porque não aguenta beber como bebia aos 20. Entende? Sabe, se você não percebe que a finalidade é essa, maior, o contexto da vida é estarmos em um aprendizado constante, e você não coloca isso em prática, a sua mente se fecha e você realmente fica velho.
Mente aberta é isso. É estar aprendendo todo dia e estar enxergando nesse aprendizado. É isso. Qual é o final? Vai entender que não é Deus, que Deus existe. Vai compreender a Deus. E vai amar a Deus. E a sua vida vai se tornar uma vida alegre. Vai. Mas buscar a felicidade através dos outros pode ter um problema aí. Todo dia eu digo isso. Hoje mesmo eu disse para minha mãe, chegou uma prima que estava viajando, os filhos dela, minha mãe contando, os meninos ficaram em desespero quando ela chegou. Eles estavam um mês em viagem pela Europa e tal. E eu lembrava, eu disse assim, mãe, essa minha prima disse assim um dia para mim que a vida dela era os filhos dela. E eu disse para ela, minha vida não é meus filhos, minha vida é minha vida. Porque foi Deus que me deu. Eu tenho responsabilidade com meus filhos. Mas antes de tudo, Deus me entregou a vida para eu cuidar dela. E eu tenho que estar bem. Então esse raciocínio ele é problemático. Então, nem a gente criou os filhos para a gente e nem a gente foi criado para eles. Isso é duro, porque sempre eu estou me dizendo isso. Eu estou vivendo uma fase assim, que meu pai vive numa cama com 90 anos e meu filho tem 9. Então eu estou vendo as fases. Meu pai está me dando uma grande aula, que tudo passa. E que a gente tem que estar bem, com ou sem filho, com ou sem emprego. Sempre a gente vai estar no aprendizado dizendo, Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso? Para que eu fique bem. Pergunta de Jesus, né? Qual é o pai que o filho pedindo pão, ele vai dar uma pedra? Qual é o pai que o filho pedindo um peixe, o pai vai dar uma serpente? Se vocês que não são bons, ó, Jesus repete, são imperfeitos, não fazem isso, por que Deus, meu pai que é perfeito, está no céu, vai te dar? Se Deus faz alguma coisa, eu não consigo entender. A pessoa diz assim, Renato, não, meu pai diz assim, diabo, aí minha irmã, meu filho, não fale diabo, não sei o que. Eu não acredito no diabo. Eu não acredito. Eu acredito que existe um só poder, que chama-se Deus, e Ele é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, infinitamente amoroso. E Ele só acontece o que Ele quer para nos ensinar. É isso que eu acredito. Quer dizer que não existe Satanás? Eu não estou dizendo que não existe. Você não acredita? Isso. Não acredito. Mas teve um anjo. Pode ter o que tiver, eu não acredito. É igual uma vez disseram para mim que disseram que Jesus, né, viu dizendo que Jesus quando deu uma pisa nos vendilhões do templo, eu disse, eu não compreendo que Jesus é capaz de fazer um negócio desse. Aí passou e eu pode dizer o que quiser. Eu não acredito. Aí passou, aí um dia, anos depois, vi uma palestra do Haroldo Dutra Dias, ele explicando que aquilo ali, né, era um drama, né, que estava no meio do mercado. Aí ele mostra várias passagens que ela era uma forma só de chamar a atenção. Ele não estava batendo nas pessoas com ódio. Jesus com ódio. Às vezes eu penso muito que é interpretação. Então, na minha compreensão, é isso. Só acontece o que Deus quer. E Ele quer nos ensinar. Só isso. Não acontece nada que não seja para nos ensinar. E, na verdade, tudo isso é uma mima. É só uma escola. Porque o Espírito é imortal. Meu pai vive. E quando ele morrer, ele vive. E assim eu tenho que pensar, se meu filho vive e se ele morrer antes de mim, ele vive. É isso que eu compreendo. Ele vive. E mesmo assim, um filho que ama o pai vai querer que o pai fique bem, como eu quereria quando eu morresse que ele ficasse bem. Isso é a vida. Não tem nada de inimigo. Uma pessoa que não compreende o valor da vida e se entrega ao suicídio, seja direto, seja a drogadição, que são formas indiretas, né? Aquela pessoa, por ser um espírito imortal, Deus vai dar outra oportunidade, outras
infinitamente, até que ele entenda o valor da vida. No problem. Para Deus é no problem, o corpo é no problem. Porque o que vale é o Espírito. O Espírito vive. Isso é o Consolador prometido. Ele te diz isso, o Espírito vive. É a nossa Que você, que a senhora, quando tinha 20 anos, vivia, e agora mais anos vive. E quando se chegar um estágio de demência, vive. Se chegar o momento de morrer, vive. E vive melhor, porque aprendeu um pouco mais. Isso, na minha compreensão, é muito libertador. Nós somos imortais, porque somos espíritos. E isso aqui é só uma escola. Que tem a escola encarnada e a escola desencarnada. Não aprendeu? No problem. Na próxima você aprende. Se não aprender na próxima, tem outra. É isso que o Espiritismo, nessa lógica reencarnacionista, que não é espírita, é mais antigo, nos dá. Se teu pai foi um assediador, incestuoso, te estuprou, um dia esse homem vai aprender o que é seu pai. E um dia ele não vai fazer isso com ninguém. E um dia ele vai proteger as crianças. Não só os filhos dele. É isso. Não sei se está claro. Isso fortalece. Isso mantém a vontade da gente se manter com a mente viva, ativa. A gente se mantém alegre. Essa é a maior benevolência. Porque a gente não vai entregar a nossa responsabilidade para seu ninguém. Seja com o nome de gente, ou seja com o nome de Satanás. Isso é só um nome. O que eu não fiz? O que eu fiz? Se eu puder reparar fisicamente, eu vou. O que eu não posso, de novo, que seja o passado passado. Viva e deixe viver. Primeiro as coisas primeiras. Devagar se vai ao longe. E eu vou seguir a minha vida. É isso. Entende? Tá vendo? Mas é um serviço que dá para mostrar aos outros. Ninguém vê. Mas é muito edificante quando a gente vê nos olhos de uma pessoa e todo mundo tem problema. E quando a gente fica tentando mostrar para os outros que ele não quer ver. Por isso que tem um lema, viva e deixe viver. Eu digo, que é lindo, todo mundo tem problema. Você vê nos olhos de uma pessoa, esse olhar dizendo, mas Deus está me ensinando. E eu tenho que continuar aprendendo, vivendo. A maior prova de amor a Deus é, de novo, cuidar do que Ele me deu. E uma das coisas que Ele me deu foi a minha vida. Cuidar de tudo que Ele me deu. A minha filha tenta suicídio o tempo todo. E assim, eu fico tentando mostrar para ela como é linda a vida. Tanta coisa bonita que tem para viver, para sentir. Né? Aí você falando, você começou a falar, e eu dei que ela ficasse mais tempo para ouvir o resto todo. Mas o caso, de novo, nós temos até o caso, né, de uma colega, uma companheira que está aqui, que a filha dela chegou a cometer o suicídio. Então, existem os tratamentos, existem as formas, mas assim, a minha compreensão, como eu acredito que existe Deus, de novo, para o que já aconteceu, de novo, o que já passou, eu não posso fazer nada. E posso entregar minha vida a Deus. E entregar a vida de tudo que eu amo a Deus. E para quem ainda não cometeu, é a observação, é o tratamento, é o cuidado. E não esquecer de entregar com força a Deus. Tudo, está entendendo? É o começo e o fim das coisas. Porque eu não posso, eu acho que a senhora não pode
Quem tem alguém que tem esse tipo de problema não pode cuidar. E quem já passou por um problema não podia cuidar. Mas tem um que pode. Quem é? Ele, para quem já cometeu, ele está cuidando. E ele já estava. Porque, de novo, isso aqui na compreensão espírita, isso aqui é só um par de direção. Então, quando a gente entrega realmente a vida a Deus, quando é sincero, quando é claro, quando a gente conversa abertamente com Deus, quando a gente procura aquela história, procura e encontrará, bate e a porta será aberta. Se você está procurando, eu acho impossível Deus não te dar, não responder. É impossível. Deus proverá. Eu não tenho, sabe, na minha cabeça hoje, quantas coisas. Por isso que eu falo, não existe quem não tenha problema. E todo mundo que tem problema acha que o seu problema é o maior. Então a gente vê pessoas com o olhar brilhando, sabe, se dispondo a viver. E principalmente porque acreditam que existe um Deus, gente. Eu digo que Deus é pai e mãe. Sabe? Então, por exemplo, você falou que a menina tem problema com depressão. Para quem ainda não aconteceu, você vai lá, procura Neuróticos Anônimos, entra no site, escuta aquelas conversas, bota a pessoa para partilhar. É uma terapia gratuita. Fora essas outras terapias, tudo que você puder. Mas, de novo, quando eu falo isso, na minha compreensão, não sou eu que estou falando, foi Deus que mandou. É assim. Isso é o que eu peço, Senhor, dirija as minhas vidas, a minha vida, Senhor, que seja qualquer coisa que eu for fazer, que seja para a tua honra e para a tua glória. Não é na minha cabeça, e pode se acreditar, não existe inimigo. E o inimigo existe aqui. Diabo vem de dois, né? Dualidade. Essa dúvida. Quando a gente tem compreensão da existência de Deus, do amor de Deus, poxa, que Deus está no comando, sabe, que a gente faz o que a gente pode e entrega a Deus com serenidade o que a gente não pode, poxa. Mas está vendo essa questão do segundo passo? Crer na existência de um poder superior. Mas a gente é tão alheio a isso, eu assisti nesses filmes que vocês passam aí, como é linda e completa a natureza, né? Você vê as plantas se adaptam ao tipo de terreno, muita água e não apodrece a raiz, outras muito secas. E outras apodrecem e viram outra coisa coisa para fundo, que é outro ser vivo. Ó, você imagina esse caso que eu contei, se a mãe ou o pai, de alguma forma, não conseguiram, seus pais que achavam que era adequado, todo mundo está aprendendo a ser pai, minha gente. Deus não sabe que a gente está aprendendo a tudo. Por isso que é importante, a gente tem que se perdoar, porque a gente também está aprendendo. Meu filho, com 9 anos, sabe mais coisas, algumas coisas do que eu, e tem coisas que se eu fosse igual a ele era melhor, tem coisas que ele fosse igual a mim, ele era um pouco melhor. Eu não posso querer me culpar. De novo, o espírita não se culpa, ele assume a responsabilidade, porque culpa não tem como você resolver. Irresponsabilidade é algo que você pode fazer. Então você pode se cuidar, você pode se amar, você pode restaurar seu casamento, você pode abandonar as fugas que você tem, você pode tanta coisa. É uma coisa que eu nunca aceitei, assim, dizer que Deus é punitivo. Eu acho que ele é didático. Ele ensina. Agora, se às vezes você aprender com dor, vai ter dor, mas ele ensina. Quem aprende só com conversa, ele ensina. E quem precisa de dor, ele dá dor, mas ele está ensinando. Então não posso me culpar. Esse caso que ele está dizendo dos pais que tinham esse problema, que geraram no filho uma adicção à rejeição. O pai chegar e dizer, não, eu não tenho culpa de você ser como você é, mas eu sou assim também, mas agora eu vou entrar em um tratamento. Então eu já estou lhe mostrando, talvez você tenha o mesmo problema que eu tenho, você vai querer se cuidar.
E se cuide, porque daí para frente a escolha é sua. Então, sabe, espiritismo, na minha compreensão, é isso, é você estar se conhecendo e se cuidando todo dia da melhor maneira possível, e aí vai cuidar dos outros. Se você estiver fazendo para os outros verem, é egoísmo e egocentrismo. Se você estiver fazendo, conversando com você e com Deus, show, tá certo. Mas eu não posso assumir a culpa por o que os outros fazem. Eu não posso. É um dos limites. A gente às vezes não quer assumir a culpa pelo que o outro faz. Eu não posso. Eu digo para o meu filho, às vezes eu digo assim, olha cara, e eu acho que Deus não gosta do que você está fazendo. E eu me pergunto, Senhor, será que eu estou usando o teu santo nome em vão? Aí eu digo, filho, se você ficar triste assim, hoje ele estava doido por um livro, desde ontem. Eu disse, olha, não, eu dei um problema aí no meu aplicativo e tal, mas não sei o que, pois então eu não vou dar. Você tem que aprender a trabalhar com a sua ansiedade. Mas eu estou te dizendo, e sempre digo, uma hora pode ser que eu não possa mais te dizer. E você já está começando a ter discernimento. Eu não posso, em muitas coisas eu não vou poder escolher por você. Então, vez por outra eu dou um castigo, ele está uma semana agora sem televisão, sem olhar em celular, sem jogo, porque falou alto lá, eu mandei não. Depois eu expliquei, não, agora eu entendo. Pois é. Mas de novo, a escolha, cada vez mais você vai ter discernimento, cada vez mais a escolha é sua. Eu não posso assumir a responsabilidade por ele. Por isso que Deus deu livre-arbítrio, né? Tá vendo como eu acho o espiritismo, que eu acho é lógico. Eu não posso. A filha dessa mulher aqui uma é médica, o outro é contador. Poderia ser qualquer outra coisa. O que ela pode fazer com isso? Ela tentou, tem gente que tentou muito mais e o filho se matou, o outro está na droga, não é assim não? É coisa de Deus, gente. O que eu posso fazer? É uma conversa da pessoa com Deus. Chega um momento que você vai ter na liberdade de ter mais livre arbítrio. O que eu posso fazer? Eu tenho que me libertar disso. Eu não posso ficar me culpando por nada. Posso? De novo, culpa não vai me servir, responsabilidade vai. Responsabilidade é se eu errei, me desculpe. Como é que eu posso reparar? E se eu não posso, Deus proverá. Mas eu não posso. Tá vendo? A gente tem ou não tem essa tendência de querer ficar se culpando ou culpando alguém? E culpa resolve o quê? Nada. Então o centro da discussão, na minha compreensão, é essa. Não é se espírito fala ou não fala. Espírito fala. Os últimos atendimentos podem ser, viu? Tá. Então, dado o tempo, não sei se foi claro hoje, né? A gente está tentando fazer essa reflexão de espelho. De novo, não é doutrinar. Vocês têm que encontrar o caminho de vocês. Mas eu não consigo enxergar nenhum caminho em que primeiro realmente estava certo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas para amar a Deus primeiro eu tenho que ver, né? Entender. Ver internamente Deus. Compreender Deus. E aí eu vou amar Deus. Aí eu me entendo o meu lugar. Fazendo isso, gente, pronto. E aí você tem um serviço para quanto? Para todo dia, o dia todo. O dia todo. Não é fácil, eu vou andando, vez por outra eu quero ter um pico de ansiedade, eu quero estourar, eu quero estar com raiva, eu ajo mais bruscamente, às vezes eu esculhambo alguém, entendeu? Mas depois agora a diferença é que eu vejo que eu tenho esse problema, eu vou trabalhando com ele, quanto mais eu vou vendo e trabalhando, menos eu faço, e quando erro eu procuro pedir desculpa, e se eu puder reparar, eu reparo. E vamos vivendo, a vida é essa, nós não somos pessoas perfeitas. Deus, teve até um evangelho que eu fiz com o pessoal que era tudo psicólogo explicando, os pais estão aprendendo a ser pais. Do mesmo jeito que você pode ter sido uma ótima mãe e ser, aquela que está lá na drogadição, que deu 7 meninos todo ano, e 7 anos na rua ela deu 7 meninos, ela também está aprendendo a ser mãe. E a pergunta é essa, né, de Deus. Você está aprendendo a ser mãe? Todo dia.
Não é assim? Quando essa daqui talvez aprendeu a ser mãe de uma menina, a menina virou adolescente. Quando aprendeu a ser mãe da adolescente, a menina cresceu. Não é assim? Aí agora a mãe agora vai ser vó. Aí aprender a ser mãe de uma menina que é mãe, que não sei o que. Aprendendo. Mas por que a gente quer achar uma coisa para ficar sofrendo? Se culpando. Se Deus é o Senhor de tudo. A gente aprende a ser mãe quando a gente é avó. E não aprende. É por isso que eu estou dizendo. O aprendizado nunca chega ao... É isso que ele está falando. Porque você percebe os erros que você... O que você deixou de fazer para os seus filhos. O que você fez de mais. O que você fez de menos. Mas sabe o que é que isso vale na minha vivência de pai? Tá vendo como é importante a gente estar aprendendo? Regras não valem nada, porque a gente às vezes sabe o que fazer, tenta fazer e a pessoa não escuta, não quer. Ou não é assim? É difícil quem tem filho, quem tem empresa, quem tem relacionamento, quem está casado. Você diz faça assim, o outro não faz. Não faz, não adianta você querer se culpar e dizer que você fizesse assim, essa não faz, eu não quero. Entende? Ele disse que ele é quem está solto. Então que Deus cuide, que Deus tome de... Não é assim que o pai da gente dizia? Que Deus tome de conta. Meu filho, eu te amo e tudo, você tomou sua escolha, Deus continua com você, é sua escolha. Não existe culpa, é a sua responsabilidade, eu tenho a minha responsabilidade, culpa não. Mas sabe, a gente tem um culto à culpa. Isso é benevolência? Não, é só se auto-machucando, sabe? Não, errou, filho, tá certo. Então Deus vai te dar a chance de acertar, seja nessa vida, seja na próxima. Essa questão de se machucar, quando a minha filha começou a adoecer, eu comecei a entrar num processo ficando ruim, porque onde eu chegava, as pessoas diziam assim, oração de mãe cura. Ela ouvia e eu ouvia, né? Aí quando foi um dia eu entrei no quarto, ela estava muito mal. E aí ela olhou assim para mim, e eu não choro fácil. Eu não choro fácil. Aí ela olhou assim, ela disse, você é indiferente com a minha dor, porque você não chora. Se você rezasse, eu já estava boa. Minha filha, se fosse por eu querer, você não tinha nem adoecido. Você não tinha nem adoecido. Agora não vai ser as lágrimas que vai resolver. Porque se eu chego e você está chorando e eu começo a chorar também, vai ser duas choradas. Minha mãe dizia, quem é ruim não quer ser só. É assim, né? Quer chorar, bota outro para chorar também. Não, vamos ficar bem. Olha, eu estou aqui. É o que eu disse, você vem, olha, eu estou aqui com você. Mas isso é uma forma de manipulação do neurótico, que tem problema com a emoção. Ele fala, a gente vai sempre manipular, vai ter uma recaída emocional. E aí você vai trabalhando, mas de novo, eu vou fazendo o que eu posso. Mas de novo, eu tenho que saber, para encerrar, que muitas coisas eu não consigo. E sem Deus eu não posso nada. Pronto. Então, o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Então, que Deus nos conceda a serenidade para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que nós podemos e sabedoria para reconhecer a diferença. E que seja feita sempre a vontade de Deus e não a nossa. Nós não somos Deus. Muita paz e boa semana.